Olá, crianças! Vamos fazer as atividades de matemática desta semana. Nós vamos utilizar o livro Currículo em Ação EMAI, páginas 37 e 38. Iniciando pela página 37, nós vamos fazer a atividade 6.2, resolver as situações problemas. Letra A. Carla tem 89 figurinhas e Rafaela tem 68. Quem tem mais figurinhas? Quantas a mais? Então, a primeira coisa que nós vamos descobrir aqui é quem tem mais figurinhas. Esse é fácil, porque nós já sabemos que o número 89 é maior que o número 68. Então, quem tem mais figurinhas, quem está com a maior quantidade, é a Carla. Agora, nós precisamos saber quantas a mais. Para a gente saber quantas a mais, nós vamos ter que retirar o total de figurinhas da Rafaela para ver quanto sobra. Sempre que nós vamos retirar uma quantidade da outra, nós fazemos continha de menos. 89 menos 68. Sempre começamos a resolver pela unidade. 9 tira 8. Cada um pode usar a estratégia que quiser para resolver. Quem quiser pode fazer pauzinhos, pode fazer cálculo mental, pode contar nos dedos. Vamos ver esse exemplo. 9 tira 8. Você vai colocar 9 dedos na sua mão e vai baixar 8 dedos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos dedinhos ficaram de pé? Apenas um dedinho. Então, se eu tenho 9 e eu tiro 8, eu fico com 1. Agora, vamos resolver a parte da dezena. 8 menos 6. Novamente, vamos com a mão. 8. E agora, nós vamos baixar 6 dedinhos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos sobraram? 1, 2. 8 menos 6 é igual a 2. Não vamos esquecer de escrever a resposta. Quantas a mais? Carla tem 21 figurinhas a mais. Letra B. Ana tem 136 figurinhas e João tem 25 a mais do que ela. Quantas figurinhas tem João? Então, João, além de ter as 136 figurinhas, ele tem mais 25 figurinhas. Então, dessa vez, nós vamos fazer uma continha de mais. 136 mais 25, começando sempre pela unidade. 6 mais 5, 11. Deixo 1, sobe 1. Eu não posso colocar o 11 aqui embaixo da unidade. Vamos para a dezena. 3 mais 2, 5. Com mais 1 que eu subi, 6. 1 mais nada, 1. Quantas figurinhas tem João? João tem 161 figurinhas. Paulo e Simone têm juntos 143 figurinhas. Sabendo que Paulo tem 87, quantas figurinhas Simone tem? Então, juntos, eles têm um montinho de 143 figurinhas. Para a gente saber quantas são da Simone, a gente vai tirar daqui as figurinhas que são do Paulo. As que sobrarem são da Simone. Sempre que a gente vai fazer uma continha de tirar, é continha de menos. 143 menos 87. 3 tira 7. Se eu tenho 3, igual os dedinhos dessa mão aqui, ó, tenho 3, eu não consigo tirar 7 daqui, porque eu só tenho 3. O 3 é um número menor do que o 7. Quando eu não tenho, eu peço emprestado para o meu vizinho. Meu vizinho, nesse caso, é o 4. Ele vai me emprestar 1. Agora, eu fiquei com 13. 13 tira 7, 6. O 4 que tinha me emprestado 1, se ele tinha 4 e ele me emprestou 1, ele ficou só com 3. Agora, 3 tira 8, eu também não consigo, porque o 3 é menor do que o 8. Novamente, eu peço emprestado para o meu vizinho, que é o 1, que vai me emprestar 1, então ele vai ficar com 0. 13 tira 8, igual a 5. 0.
Tira 0 é 0. Não preciso colocar nada aqui. Quantas figurinhas Simone tem? Simone tem 56 figurinhas. Letra D. Renato tem 50 carrinhos. Pedro tem 15 a menos do que ele. Quantos carrinhos tem o Pedro? Então, vamos lá. O Renato tem 50 e o Pedro tem 15 a menos. Então, desses 50 que o Renato tem, nós vamos tirar os 15 para saber quantos são os carrinhos do Pedro. 0 tira 5 não dá, porque o 0 é menor. Vamos pedir emprestado para o vizinho novamente. O vizinho era o 5 que emprestou 1. 10 tira 5. Se eu tenho 10 dedinhos na mão e eu tiro 5, eu vou ficar com 5. 4 tira 1, 3. Pedro tem 35 carrinhos. Letra E. Emerson tem 63 carrinhos e Anderson 46. Quantos carrinhos Anderson precisa ganhar para ter a mesma quantidade de Emerson? Então, qual é a diferença de carrinhos entre um e outro? Nós vamos fazer uma continha de menos 63 menos 46 e responder. Anderson precisa ganhar tantos carrinhos. Façam essa continha sozinhos. Letra F. Marcos tem 78 carrinhos. Ele tem 12 a mais do que o Carlos. Quantos carrinhos tem o Carlos? Então, para a gente saber, nós vamos pegar o total do carrinho de carrinhos do Marcos e tirar 12. A quantidade que sobrar será os carrinhos do Carlos. 78 menos 12 e vamos resolver a continha. As duas últimas eu quero que vocês tentem resolver sozinhos. Página 38, atividade 6.3. Para cada situação apresentada a seguir, escolha a operação que você usaria para resolvê-la e marque um X na coluna de adição ou subtração. Então, nós vamos verificar se as continhas aqui são de adição, que é a continha de mais, ou subtração, que é a continha de menos. Nós vamos ler a situação problema, dessa vez não precisa fazer a continha, só colocar um X no local correto. Vamos lá. Marina tinha 58 cards e ganhou 10 num jogo. Quantos ela tem agora? Então, ela tinha 58 e ganhou mais 10. Então, uma continha de adição. Letra B. Ricardo tinha alguns cards, ganhou 15 num jogo e ficou com 76. Quantos ele tinha antes? Então, para a gente saber, nós vamos ter que tirar os 15 que ele ganhou dos 76 que ele ficou no final. Quando a gente vai tirar, continha de subtração. Ana Paula tinha 38 cards, ganhou alguns e ficou com 81. Quantos cards ela ganhou? Novamente, para a gente saber com quantos ela estava no início, nós vamos ter que tirar. Ela tem 81 no final, porque ela ganhou e ficou com 81. Ela já tinha 38. Para a gente saber quantos ela ganhou, a gente vai ter que tirar esses 38 aqui do total dela. Então, continha de tirar, subtração. Paulo e Gisele estão colecionando figurinhas. Paulo tem 81 e Gisele 79. Quantas figurinhas Gisela deve conseguir para ter o mesmo número de Paulo? Então, aqui nós precisamos saber a diferença. Quantos que a Gisela precisa ter para chegar no 81? Ela precisa chegar até aqui, então ela tem menos. Nós vamos fazer uma continha de subtração. Letra E. Mariana colocou 20 novos adesivos em sua coleção e ficou com 32 no álbum. Quantos adesivos tinha antes de colar os novos? Então, vamos imaginar o álbum. Mariana colou 20 novos adesivos e ficou com 32. Então, ela tinha um álbum e agora esse álbum tem 32 figurinhas, porque ela colou 20 figurinhas a mais.
Para a gente saber quantas ela tinha antes de colar essas 20, nós vamos ter que tirar essas 20 figurinhas do álbum. Então, continha de menos, sempre que a gente tira, é continha de subtração. Márcia e Flávia fazem colares de contas, colares de bolinhas. O colar de Márcia tem 18 contas, pequenas. O de Flávia tem 6 a menos, porque ela usa contas maiores. Quantas contas tem o colar de Flávia? Para a gente saber isso, nós vamos fazer uma continha de subtração. Por que nós vamos fazer uma continha de subtração? Porque nós vamos tirar uma quantidade da outra. E sempre que a gente tira, é uma continha de subtração. Paula está na página 38 de um livro de 72 páginas. Quantas faltam para ela terminar de ler o livro? Então, vamos imaginar um livro. Paula está na página 38 e o livro tem 72 páginas. Quantas páginas ela ainda precisa ler para terminar esse livro? Então, nós vamos novamente fazer uma continha de tirar. O total não é 72 páginas? Se a gente tirar as 38 que ela já leu, quantas páginas vão sobrar? Continha novamente de subtração. No final de um jogo, Edu estava com 14 pontos e Júlio com 8 a mais do que Edu. Quantos pontos Júlio tinha no final desse jogo? Então, vamos lá. Edu estava com 14 pontos. Vamos imaginar uma tabela em que o Edu tem 14 pontos. O Júlio tem 8 a mais do que 14. Quantos pontos o Júlio tem? Para a gente saber, a gente vai ter que somar os 14 pontos do Edu mais os 8 pontos. Nós vamos acrescentar, então, mais 8 pontos. Sempre que a gente acrescenta, continha de adição. Se Lucas contou 29 carrinhos e 15 aviõezinhos em seu baú, quantos desses brinquedos Lucas tem no total? Então, nós vamos somar, nós vamos juntar os carrinhos com os aviõezinhos. 29 mais 15, continha de adição. No final de um jogo, André estava com 76 pontos, 15 a mais que os pontos de Mateus. Quantos pontos Mateus fez? Então, imagina que o André tem 76, mas desses 76, ele tem 15 a mais do que o amigo dele. Para a gente saber quantos pontos o Mateus tinha, o Mateus tem menos pontos, então nós vamos tirar a pontuação que o André tem a mais. Vamos fazer, então, uma continha de subtração. Crianças, essas foram as atividades dessa semana. Terminando, é só mandar uma foto para o seu professor.